Se você está por aqui nesse vídeo, certamente você já escutou frases e jargões como faça o dinheiro trabalhar para você, você tem que dar um jeito de ganhar dinheiro enquanto você dorme. Como é que você chega nesse ponto? Como é que se faz isso? Então nesse vídeo eu vou te contar como que você faz para o dinheiro trabalhar para você, como que você faz o seu dinheiro crescer, o seu patrimônio crescer. E eu vou dividir isso em 4 fases. E durante esse processo eu vou também contar experiências pessoais minhas, como formas de aprendizado e experiência, e também para mostrar que na verdade eu não estou falando que eu estou falando da boca para fora. Eu estou falando a partir de aprendizados que eu tive e que eu tenho ao longo da jornada. Vamos lá. Primeiro conceito básico que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A pessoa que é mais rica, ela é a pessoa que tem um patrimônio líquido maior do que a outra. Isso não necessariamente você vê a partir do tipo de vida que essa pessoa está levando. Você não vê aos olhos ali da superfície. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma pessoa que ela tem uma casa de 200 mil reais e um carro mais antigo ali, 2015, mas está tudo quitado e ela recebe um salário de 8 mil reais por mês, você tende a achar que essa pessoa é menos rica do que uma segunda pessoa que tem talvez uma casa de 2 milhões e uma BMW na garagem e um salário de 30 mil reais por mês. Por que você tende a achar isso? Porque você está vendo que aquela pessoa tem um salário maior e um patrimônio maior. Porém, não necessariamente ela tem um patrimônio líquido maior. Por quê? O primeiro cara, ele está com tudo quitado, ele tem 0 dívidas. Então ele tem 200 mil na casa em ativo e um carro que vale, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais, também em ativo. Já o outro cara, apesar dele ter um fluxo de caixa maior mensal, porque ele tem um salário maior, na verdade o patrimônio líquido dele é negativo, porque dessa casa, vamos supor que essa casa aqui vale 2 milhões e ele quitou 700 mil, mas ainda falta para ele pagar 1.300. Então ele tem uma dívida, ele tem um ativo de 700, mas uma dívida de 1.300. E a BMW mesma coisa, está financiado, então ele falta mais para pagar do que o patrimônio que ele tem. Então na verdade ele está com um patrimônio líquido negativo. E isso sempre me lembra também um texto que eu vi uma vez, que era um texto em inglês, Who Makes More Money, a Doctor or a Plumber, que era basicamente quem faz mais dinheiro, um médico ou um encanador. E aí você pensa, poxa, que óbvio, é óbvio que o médico faz mais dinheiro. Só que na verdade o texto, ele fazia a seguinte análise. Ele mostrava que o encanador, ele já começava um curso técnico muito mais cedo do que o médico. O médico tinha que estudar mais tempo para entrar na faculdade e tal. Então quando o médico conseguia entrar na faculdade, o encanador já tinha terminado seu curso técnico e já estava ganhando dinheiro. E aí ele inicia a carreira dele com um patrimônio líquido muito menos negativo, porque custou muito menos para ele fazer aquele curso técnico. Então em pouco tempo esse encanador já chega no break-even. Enquanto isso o médico está pagando uma cacetada de dinheiro em curso. E aí depois de uns 10 anos, quando os dois iniciam, o médico vai começar a trabalhar, porque ele tem que estudar, fazer residência, especialização e tal. Quando ele começa a trabalhar, ele começa ganhando muito mais do que o encanador ganha. Só que o encanador já tem 10 anos de experiência no mercado. Ele já é um cara que consegue cobrar mais caro, tem mais estrutura, já conseguiu talvez empreender, escalar o negócio dele. Pode até ser que a partir do momento que o médico começa a trabalhar, o médico ganha muito mais que o encanador. Só que o encanador está ganhando e ele já tem patrimônio líquido positivo, e esse patrimônio líquido positivo vai investindo para render mais dinheiro para ele. Enquanto o médico está com patrimônio líquido negativo, ele tem uma dívida para pagar. Então quando o médico consegue atingir o 0 a 0, isso já vai ser lá mais para frente, sei lá, 10 anos para frente, 15 anos para frente. E aí o texto conclui que o médico ganha mais que o encanador, mas você só vê o patrimônio do médico ser maior do que o do encanador muitos anos depois, décadas depois. Por que eu contei essas duas histórias para vocês? Para ilustrar que dívida conta muito na filosofia de fazer o seu dinheiro crescer para você. E a segunda e também para ilustrar que riqueza não é o que você vê superficialmente. Riqueza é o que está escondido por trás da cortina na sua vida privada que ninguém está vendo. Então, na verdade, querer parecer rico te torna mais pobre do que rico. E aí eu vou dividir esse vídeo aqui, como eu falei, em 4 fases. A primeira fase, que eu diria que é a parte que você tem que focar mais no início, é a parte de você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que poupar. Eu até hoje tenho esse hábito e eu já fui mais rigoroso com isso no passado, que era, olha, eu tenho esse salário daqui, eu tenho esse rendimento e eu vou viver abaixo, bem abaixo do que eu posso viver. Então, eu vim morar na Áustria com um salário de engenheiro, que é um bom salário, e minha esposa um ano depois conseguiu um trabalho de arquiteta. Então, quando eu olho lá nos rankings de salário da Áustria e eu tenho uns programas que você calcula o seu bruto, você coloca o seu bruto anual e ele diz quanto que você recebe mensalmente, descontado os impostos e tal. E aí lá ele no final mostra percentualmente o quão acima você está do resto da população.
E aí o nosso salário é tipo 85, 90% o salário da população da Áustria. Assim, a gente está nos 10, 15% do topo do salário. E você esperar pensar, isso é um salário muito bom para um país que já é bem rico. Então eu sinto que a gente está no topo da cadeia. Mas mesmo assim, isso nunca me iludiu. E durante 5 anos morando na Áustria, 4 anos e pouco, a gente morou num apartamento de 33 metros quadrados. Tinha que andar desviando das coisas. E durante muito tempo eu tinha patrimônio e dinheiro suficiente para ir para uma casa maior, para ter um carro, mas a gente nunca teve isso, a gente nunca se deslumbrou com isso. Então nosso custo fixo era muito, muito baixo. E a gente era super econômico com tudo, a gente não saía para jantar fora, até porque a experiência de jantar fora aqui não é tão legal quanto no Brasil, assim, não é tão rebuscada a cozinha, então eu gosto muito de cozinhar, prefiro até fazer em casa, acho que a gente come melhor e tem um prazer de cozinhar também, mas isso é outra história. Só que a gente viveu durante muitos anos um estilo de vida bem mais frugal. E eu sempre fui assim, mesmo quando eu ganhava pouco dinheiro, quando eu era monitor de matemática e física, eu dava aula, eu ganhava, eu sempre poupava. Quando eu estudei fora sendo bolsista, a mesma coisa, eu sempre poupava. Então eu segurava muito meus gastos, nunca me deslumbrei muito com dinheiro na conta. É como se um dinheiro que entra na minha conta, eu penso assim, bom, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é uma parte meu e uma parte do meu eu do futuro. Então o meu eu do futuro vai precisar desse dinheiro que eu não posso usar agora, porque uma outra pessoa vai precisar. Que sou eu mesmo, só que no futuro. Então a primeira etapa é vocês terem essa disciplina e saber poupar e saber investir, porque não adianta você também só poupar e deixar lá o dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Tem um custo de oportunidade, e aí entra num tema filosófico e econômico de juros real negativo e governos imprimindo dinheiro e, enfim, corrompendo a nossa moeda em benefício próprio e tal. E você precisa pelo menos se proteger disso e fazer pelo menos o seu dinheiro não perder poder de compra, né? Porque se você guarda 100 mil reais hoje, daqui a 20 anos o que os 100 mil reais conseguiria comprar é muito menos do que ele consegue comprar 20 anos depois. Então você tem que saber investir para proteger o seu patrimônio. Mas o mais importante é, tenha planejamento financeiro. O que eu faço sempre é dividir em caixinhas. E eu vou me permitindo à medida que meu patrimônio, meu fluxo de caixa mensal vai aumentando. Então, por exemplo, a gente tem lá a divisão, eu com minha esposa, pessoalmente e em casal. Primeiro você pega o seu rendimento mensal, é o que a gente faz, você fala assim, bom, quais são os meus gastos fixos? É o aluguel, é a energia, a internet, é a luz, etc. Água. E você bota isso como gasto fixo. Academia, telefone. E aí você tira. Então vamos supor que isso representa, sei lá, 35%, 40%, 50% do seu rendimento mensal. O resto, você vai dividir basicamente entre lazer e poupança / investimento. Lembrando que lazer pode ser o lazer de agora ou pode ser o lazer do futuro. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente gosta muito de viajar. Então a gente muitas vezes prefere até ter menos lazer no dia a dia ou ter lazer mais barato para poder conseguir poupar mais e ter lazeres maiores viajando. A gente viaja bastante. Eu já viajei para 35, 36 países e para quem me acompanha no Instagram vê que eu viajo muito. Então, esse ano eu já fui para Polônia, para Itália, para Alemanha, vou para os Estados Unidos, vou para o Brasil. Ano passado eu fui para Indonésia, para o Egito, enfim, Europa, estou sempre viajando, Eslovênia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca. Então, enfim, a gente está sempre viajando bastante. Fui para a Bélgica esse ano também. Agora, por que é importante, então, você ter uma vida frugal e tentar reduzir o seu custo fixo? Porque quanto menos custo fixo você tem, mais sobra para você aplicar em lazer ou em investimento e poupança. Lembrando que investimento pode ser também você se especializar em algo, né? Porque se você tiver um conhecimento monetizável e você se especializar e aprender mais coisas, você pode vender esse conhecimento, você pode vender cursos, dar consultoria, melhorar de emprego, conseguir uma promoção, abrir um negócio com esse conhecimento, enfim. Então, investimento não é só financeiro, investimento é também conhecimento. E por que é mais importante você investir no começo da jornada e poupar mais no começo da jornada do que no final do que no meio ou no final da jornada? Pela seguinte razão, deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos. Então, o montante final é igual ao montante que você aplicou multiplicado por 1 mais a taxa de juros que você obtém com esse investimento e o tempo entra aqui elevando como exponencial. O fator que mais vai fazer diferença na conta para gerar um montante final, o montante que você vai resgatar lá no futuro, na frente, é o tempo, porque o tempo ele entra exponencial, ele entra como uma potência. Então, vocês podem fazer simulações do tipo, se eu investir 100 mil reais hoje e deixar render por 100 anos e investir 100 mil e deixar investir por 20 anos. Tipo, esses 10 anos a mais gera muito mais rendimento do que os primeiros 10 anos. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o investimento lá investido, o rendimento é uma catapulta, é uma bola de neve muito grande, porque ele entra como exponencial. Então,
Quanto mais vocês conseguirem poupar no início da jornada, essa poupança nos primeiros anos vão ser muito mais relevantes do que qualquer poupança 10 anos depois, justamente pelo efeito do tempo. Então é muito importante vocês conseguirem enxutar muito. E no começo, as nossas demandas como jovens são maiores. A gente consegue viver na casa com menos móvel, com menos eletrodoméstico, a gente consegue viver uma vida menos confortável, não ter carro, só andar de ônibus, etc. Fiz isso durante muitos anos também. Eu só fui ter um carro aqui na Áustria esse ano, quando o valor do carro em relação ao patrimônio meio da minha esposa, era ali aproximadamente 5% do nosso patrimônio líquido. E a gente não comprou o melhor carro possível, a gente comprou um carro usado, 2018, um Peugeotzinho, mas que atende às nossas demandas. A gente já rodou em poucos meses 5 mil quilômetros com ele para viajar, fazer passeio e tal. A gente tinha dinheiro para comprar um carro melhor, pô. Aqui na Europa é relativamente barato você comprar uma BMW, um Audi. Eu adoro Audi, eu tenho uma relação com a Audi, eu trabalhei na Audi já, então eu fico assim, cara, se tivesse um Audi e tal, tem uma coisa assim, eu fui estagiário na Audi em 2014 na Alemanha. Mas mesmo assim a gente preferiu comprar um carro mais simples, porque a gente pensou assim, bom, o grande valor do carro é nos levar do ponto A até o ponto B, da flexibilidade, de viajar, etc. Mas a gente só foi ter isso quando o nosso patrimônio era muito, muito, muito folgado e o valor do carro e do que ele nos custa mensalmente não faria diferença. Então o primeiro ponto é, tenha essa disciplina, essa é a primeira fase. Depois disso, todo o resto fica fácil. E eu acho que isso é o mais difícil. E chega um momento que chega a ser até natural. Quando eu tenho um rendimento mensal, eu tenho um tesão. É sério, eu tenho um tesão de pegar o salário, olhar minha Excel, lá minha planilha e falar assim, bom, desse salário, tanto é para investir, então eu já mando. Tanto é para lazer, então eu já mando para outro lugar. Isso aqui é para pagar os custos fixos, então eu já mando para outro lugar, porque eu tenho uma conta do N26 que ele tem várias caixinhas. Inclusive, se você quiser ter conta no N26, já fiz vídeo aqui para se você que mora na Europa ou outros lugares que o N26 tem. Eu acho a conta excelente. Dizem que é o Nubank da Europa, mas enfim, o Nubank falta muito para chegar no nível do N26 em relação a serviço, layout, seguros, oferta de produtos, planos, etc. Eu acho muito bom, já tive boas experiências com o N26. Vou deixar o link de indicação aqui embaixo, se você quiser abrir uma conta usando o meu link. E aí no N26 você consegue ter várias, digamos assim, subcontas, várias caixinhas com vários espaços. E aí eu vou separando tudo já. Então eu tenho tesão em fazer isso, tenho tesão em pegar o dinheiro e investir, tenho tesão em viver abaixo. Então meu patrimônio sempre está crescendo porque eu sempre estou poupando. A segunda fase, que entra um pouco com a primeira fase, pelo menos na minha vida, é case com a pessoa certa. E essa aqui é uma dica muito importante que eu dou e eu dei um pouco de sorte com isso e também foi um pouco de mérito, de talvez estar nos ambientes certos, de ser uma boa pessoa. Eu penso muito sobre as coisas, eu tento ficar prevendo o que vai acontecer e ter plano A, plano B, plano C. Mas eu dei muita sorte de achar a esposa que eu tenho muito orgulho dela. E talvez se você casa com uma pessoa errada, essa pessoa ao invés de agregar na sua vida, ela vai atrapalhar a sua vida. Se ela for uma pessoa que não tem a mente de crescimento, ou que não entende que você precisa abrir mão de certas coisas para crescer, ou se ela não entende que, enfim, certos luxos são dispensáveis por uma recompensa maior no futuro, se ela tem uma preferência temporal errada, tem pessoas que no casamento dividem mais do que agregam, e no meu caso, a esposa que eu achei, ela agrega mais do que divide. E isso foi muito importante, porque ela entende o sacrifício que a gente tem que fazer, ela entende a importância de poupar, ela entende a importância de ter saúde financeira, mental, física, etc. E se você achar alguém certo, isso vai ser muito importante. O problema disso é que a gente, às vezes quando casa ou noiva, a gente está muito jovem para entender isso. E a gente só entende isso depois, só que talvez depois é tarde demais. Então se você é mais jovem e está vendo esse vídeo, pense muito bem sobre com quem você vai casar. Eu fiz um vídeo recentemente, nem postei no meu Instagram, talvez quando você está vendo esse vídeo vai estar postado, em parceria com uma outra empresa, que eu não posso falar qual é, mas o gancho do vídeo foi que eu falo que o casamento foi o maior investimento da minha vida, e foi mesmo, e eu falo pra minha esposa que ela é a melhor decisão da minha vida, então isso vai ser tão ou mais importante do que a sua decisão de alocação, decisão de emprego, etc. A terceira fase, pelo menos para mim, pessoalmente falando, foi a mais difícil. Eu entendo que a mais difícil para muitas pessoas é a primeira, é saber poupar, é viver um degrau abaixo, é aprender uma coisa sobre investimentos. Só que para mim isso foi um pouco natural, porque lá em casa a gente sempre tem uma vida financeira saudável, meu pai sempre ensinou isso pra gente, minha mãe também, sobre poupar. E naturalmente eu via meus pais assim, meus pais nunca tiveram dificuldade financeira, a gente sempre tem uma vida muito boa, eu estudei em escola boa, eu consegui estudar inglês, classe média nunca nos faltou nada. Pelo contrário, a gente também nunca foi super rico, mas tudo foi super, assim, abundante e muito bom. E eu via meu pai mesmo com isso, assim, ele podendo comprar um carro novo, ele comprava um carro usado, ele poupava, fazia planejamento de mercado mensal para gastar menos, com lista de compra, indo comprar em volumes maiores em mercados mais baratos de atacado, etc. E isso sempre teve pra gente na nossa vida. Mesmo não precisando, mesmo outras famílias com talvez patrimônio e rendimento menor que o nosso, não tendo esse comportamento. Então, essa questão de saber poupar foi natural pra gente. Só que o que minha família
isso não foi passado para mim, e eu não culpo eles por isso, mas eu tô tentando quebrar isso na minha mente, que é a fase 3, e que para mim a parte mais difícil é deixar de ter uma mente escassa. Eu percebo que muitas pessoas que têm esse foco em poupar, investir, têm uma mente escassa e foca muito no eu não posso gastar mais do que isso, eu não posso gastar mais do que isso, eu tenho que ficar aqui, tal, e você fica poupando, que vai funcionar. Você quando tiver 50, 60 anos, você vai ter um patrimônio acumulado muito grande. A questão é que talvez isso seja muito tarde para você ter esse patrimônio, e você consegue acelerar isso tentando gerar mais renda. Então eu acho que é mais importante você saber não gastar tanto e saber poupar. Só que a próxima etapa é tenha uma mente abundante e não uma mente escassa, e se convença de que você pode fazer mais dinheiro. Só que para fazer mais dinheiro, você também precisa gastar mais dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu comecei com quase nada. E hoje isso aqui já me gera algum rendimento. Eu tenho curso para brasileiro que mora no exterior, o YouTube paga um dinheirinho, algumas pessoas me pagam algum serviço de consultoria, etc. Só que para eu conseguir isso daqui, eu tive que gastar dinheiro. Então eu tive que... Vocês não estão vendo, mas eu estou com 2 monitores aqui que foram caros. Eu estou com um computador que custou quase 2.000 euros. Eu estou com webcam de qualidade. Na minha frente aqui tem 2 luzes, uma amarela e uma branca em 45 graus. Tem uma luz aqui, tem outra luz aqui do lado e outra luz aqui. Então eu tenho 5 luzes aqui em ângulos diferentes e cores diferentes para gravar. Uma das decisões que eu tomei com minha esposa de vir morar aqui nesse apartamento que a gente se mudou, que é mais que o dobro do preço do que a gente pagava. A gente pagava menos de 500 euros de aluguel, aproximadamente 500 euros de aluguel, e aqui a gente paga 1.100 e alguma coisa euros de aluguel. É porque esse apartamento é maior e eu conseguiria ter um quarto extra aqui específico para ser meu escritório de gravação de vídeo. Eu pensei, bom, se eu conseguir gravar em melhor qualidade e gastar menos tempo com isso, ser mais eficiente, porque lá no outro apartamento só tinha um ambiente, a sala, e a sala onde eu gravava, então para gravar era bem complexo. Se eu conseguir ter esse ambiente na casa nova, isso eu vou conseguir gravar mais vídeo, gerar mais conteúdo, ter conteúdo de mais qualidade. Então aqui tem esse microfone, então eu sempre estou investindo, eu pago muita ferramenta paga, chat GPT, ferramenta de edição. Então eu tem um custo fixo relativamente alto. Eu já gastei em um ano aproximadamente 100 mil reais de anúncio pago no Instagram. Só que isso me retornou. Só que é difícil você se convencer do tipo, putz, eu vou gastar 100 mil reais porque parece que é muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo. Só que esse dinheiro me retornou. Então você domar sua mente e entender que você precisa gastar para retornar é muito difícil. E a minha mente ainda é um pouco escassa pela herança familiar. E eu não culpo minha família por isso. Eu amo eles, eu até já conversei com ele sobre isso, mas eu estou tentando entender e me domar, e eu melhoro isso a cada dia, de que você precisa entender que quando você só poupa, a quantidade de dinheiro que você consegue poupar é limitada, porque assim, vamos supor que você recebe 15 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Mas se você passar fome e viver na rua, o máximo que você consegue poupar é 10 mil. Agora, e se você conseguir gerar mais 10 mil? Se você conseguir gerar mais 10 mil, aí você consegue poupar mais 10 mil. E se você não subir o seu nível de vida equivalente, você não pode ganhar mais 10 mil e subir seu nível de vida em 10 mil reais. Você tem que subir um pouco o seu nível de vida, da mesma medida que você também sobe um pouco a quantidade que você poupa, e assim sucessivamente. Só que a quantidade de dinheiro que você pode fazer depende da sua capacidade, criatividade, força de vontade, estudo. Então o céu é o limite. Só que a questão é que você só consegue aplicar isso de não ter escassez no ponto em que você já acumulou um patrimônio. Eu só me senti confortável para começar a arriscar mais dinheiro. Eu já falei isso em outros vídeos. Até eu falei assim, é mais fácil você conseguir 1 milhão do que 100 mil, porque os primeiros 100 mil são bem dolorosos. Só que o primeiro milhão, uma das coisas que você tem de vantagem é, você já tem mais apetite a arriscar. Você já consegue arriscar em coisas que talvez não dê certo, porque você tem um colchão financeiro para arriscar. Então por isso que é muito importante no começo você saber poupar e gerar logo o seu colchão financeiro, o seu conforto financeiro, para saber que se algo der errado, você tem ainda um backup. E no início não é o caso. Só que a terceira fase eu diria que é essa, ache um meio de fazer mais dinheiro, de fazer dinheiro enquanto você dorme. Isso vai te dar mais liberdade, mais tranquilidade, vai te dar um trabalho desgraçado, eu falo isso por experiência própria. Enquanto a gente é mais jovem, eu tenho 34 anos, você tem energia, faça isso que quando você tiver 45, você e sua família serão gratos por isso. A sua pessoa de 45 anos, 50 anos, será grata pelo que a sua de 30, 35, 25 fez. E a quarta fase é quando você atingir um certo patrimônio, que você vai dizer quanto a isso, e para mim foi aproximadamente em, não sei, 300, 400 mil reais, 500 mil talvez, é você saber desfrutar desse patrimônio, desse conforto que você tem. Não estou falando para você gastar tudo adoidado, o que eu estou querendo dizer é, a quantidade percentual do meu salário que eu poupava no passado, mesmo recebendo menos, era maior do que aqui é hoje, porque hoje meus gastos fixos são maiores. Eu moro num apartamento maior, eu e minha filha, eu e minha esposa, a gente tem um carro.
A gente consome alguns confortos a mais que a gente não consumiria. A gente viaja com alguns confortos a mais que no início a gente não viajava. Eu ainda consigo poupar uma boa parte do meu salário. Para vocês terem uma ideia, o que eu gero no digital, eu não gasto nada, eu só invisto. Ou eu invisto em curso para aprender coisas e gerar melhores conteúdos, em livros, etc. Ou em equipamento. Ou então eu invisto uma parte em mercado financeiro mesmo. Mas eu não gasto nada comigo do que eu gero no digital. E eu vivo basicamente só do meu salário. E o meu salário, aqui na Áustria, você recebe, além dos 12 salários do ano, você recebe um 13º no verão e um 14º na época do Natal. E eu penso, bom, se eu consigo viver 10 meses no ano com esse salário, eu não preciso do 13º e 14º para viver. Então eu nunca, desde que eu moro aqui, gastei meu 13º e 14º. Eu sempre poupei esse salário. E do meu salário mensal, eu consigo poupar mais ou menos uns 25%, 25% a 30%. Só que do meu salário anual é muito mais do que isso, porque o 13º e 14º eu consigo poupar 100%. Então na prática, eu acho que eu consigo poupar do meu salário anual pelo menos 30%, mas acho que 30% a 40% do meu salário anual eu consigo poupar. Então não é que eu parei de poupar e para desfrutar do dinheiro, porque meu patrimônio ainda é, assim, para uma pessoa normal, da minha idade talvez seja relativamente alto, só que tá muito, muito, muito longe do meu objetivo ainda e muito, muito longe de um momento em que eu posso falar assim, bom, eu já consigo viver sem trabalhar e só de rendimento, pelo menos pro padrão de vida que eu quero ter. Então tá muito longe disso. Mas eu entendo que isso me gera uma tranquilidade financeira, um colchão financeiro, e que eu sou jovem, que você aproveitar a sua vida e desfrutar um pouco do que você conquistou como jovem tem muito mais sabor do que você fazer isso quando você for mais velho. O que não quer dizer que você não vai fazer quando você for velho. O que eu quero dizer eu hoje gasto mais com alguns lazeres e consumos que o meu Jorge do Velho Testamento não gastaria, porque eu era muito, muito, muito mão de vaca. Eu ainda sou um pouco internamente, só que hoje a mão é muito mais folgada. Pra vocês terem uma ideia, quando eu... As histórias aí, olha a maluquice. Eu gostava muito de viajar, só que eu era estudante quebrado. Então, quando eu, estudei na Alemanha, eu lembro de fazer viagem pra Itália por 2 semanas e gastar 400 euros, pô. Eu não comia em restaurante, não existia pra mim comer em restaurante. Não existia pra mim pegar táxi. Malmente existia pegar transporte. Tipo assim, eu chegava de um lugar, da estação, ia pra onde eu ia dormir, longe pra cacete. Tipo assim, pra não gastar 3 euros de transporte. Pô, 3 euros era o meu almoço. Por que era meu almoço? Porque eu comprava pão e queijo no mercado, pão e presunto e aquele saco de forma assim. Aí eu comprava queijo, presunto e aquele pão de forma. Aí eu montava os sanduíches e botava de volta no saco, tudo montadinho, aqueles pães quadrados. E aquilo era meu café, meu almoço e a janta. Irmão, e eu gastava pouquíssimo. E aí, tipo assim, eu andava pra cacete pra não gastar 3 euros de transporte. Dormia em hostel sujão, e quando eu dormia em hostel era chique. Porque muitas vezes eu dormia, sei lá, já dormia acampado. Uma vez no Peru, eu tava numa ilha lá de praia, e aí conversei com o dono da casa e acampei no jardim dele. Já fiz couchsurfing, dormi em couchsurfing em Firenze, em Madrid. Já teve vezes que deu errado e eu perdi trem, avião e tal, e aí eu tinha que esperar. Eu ia gastar hotel, dormia na rua. Então eu já dormi na rua em Frankfurt, em Milão. Putz, eu era muito mão de vaca. Só que para eu conhecer a quantidade de países que eu queria conhecer e viajar, com o pouco dinheiro que eu tinha que ser assim. Depois, quando eu consegui um salário melhor, eu continuei sendo mão de vaca. O que eu quero dizer eu era sempre bem abaixo do que eu poderia ser para o tanto que eu tinha. Só que depois de vários anos isso compensa, porque eu vejo que hoje o patrimônio que eu acumulei, o conhecimento que eu tive, tudo isso, faz você ter uma tranquilidade financeira muito maior que talvez pessoas da minha idade que começaram eu demorei para começar minha carreira, porque eu mudei de faculdade, fiz cursinho, aí fiz bolsa, estudei em faculdade pública, teve greve. Então tiveram colegas meus de escola que começaram a vida profissional muito antes de mim, porque saíram da faculdade do 3º ano direto para uma faculdade particular e já começaram a trabalhar logo, e eu demorei para entrar na faculdade, depois troquei de curso, aí enfim, tive bolsa, peguei greve e tal. Então eu comecei a vida profissional bem depois de muitas pessoas, e eu percebo que hoje, mesmo tendo começado atrasado, esse meu jeito fez eu ter uma vida financeira mais saudável do que muitas pessoas da época de escola comigo. Só que a questão não dá pra você ser desse jeito, mão de vaca. Não dá pra eu viajar mais gastando 400 euros em 2 semanas pra Itália com minha esposa e dormindo na casa de desconhecido. Eu dormia em Pádua, em condições de colchão assim, largado, e passar o dia esperando o cara chegar em casa, porque ele não tava em casa na época. Então, eu não tenho mais essa disposição esse tempo. Viajar de Ryanair, pegar uns trens que eu não sei pra onde, pra gastar não sei quantos 10 euros, enfim. Isso eu não faço mais. Então eu desfruto um pouco do fato de eu ter acumulado um patrimônio e de eu ter
alguma renda passiva. Então, eu diria que essa é a quarta fase. Você vai continuar poupando e continuar crescendo seu patrimônio. Mas quando você acumular um certo colchão que você se sinta confortável, aprenda a desfrutar que você tem isso para você. É um mérito seu. Então, desfrute e aproveite isso. Viva sempre um degrau abaixo, mas você não precisa viver miseravelmente como você viveu nos primeiros anos. Os primeiros anos são importantes você viver miseravelmente, mas depois você pode deixar a corda esticar um pouco mais. Beleza? Então, essa aqui foi minha experiência pessoal, um pouco da minha história de vida, dos meus ensinamentos que eu queria passar para vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, se inscreve no canal aí, espalha a palavra, até a próxima e tchau!